Meus queridos, vamos continuar o nosso culto refletindo o que a palavra tem a nos ensinar sobre servir a comunidade. Como é a vida de quem sinaliza o reino servindo a comunidade. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. Abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10, no versículo 25. Aproveitando que estamos em Lucas, eu quero informar a todos que no próximo domingo nós retornamos com a Escola Bíblica Dominical e o livro que estudaremos nesse retorno é o livro de Lucas. Nós paramos, na verdade, em Lucas, capítulo 14, e agora vamos continuar em Lucas no capítulo 15. Então, durante a semana você pode já começar a estudar a partir de Lucas 15, e no domingo nós teremos o retorno da nossa Escola Bíblica Dominical. Você encontrou Lucas 10, 25? Amém? Então acompanhe comigo, por gentileza. Diz assim: então se levantou certo doutor da lei que, para colocá-lo à prova, colocar Jesus à prova, disse: mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como o lês? Ele lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão de assaltantes que o roubaram, e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho, e vendo-o passou longe. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, e quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se, e vendo-o, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, quando voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. Versículo 36. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faz o mesmo. Amém? Vamos orar? Santo Deus, estamos diante da Tua palavra. Pedimos que ela fale conosco nesse momento, Pai. Que possamos aprender do Teu Espírito Santo, que possamos enxergar as Tuas maravilhas, que possamos, ó Pai, Te obedecer a partir do que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem, meus queridos, esse texto é um texto extremamente conhecido dos evangelhos, conhecido como a parábola do bom samaritano, muito embora não seja uma parábola, muito provavelmente ela é uma história verídica. Provavelmente Jesus não estava contando uma parábola, ele estava relatando um fato que aconteceu nas proximidades de Jerusalém e que provavelmente também era de conhecimento de todos os que estavam ouvindo essa conversa, mas a tradição acabou chamando essa história de a parábola do bom samaritano, e a expressão bom samaritano acabou associada a pessoas que na sua vida fazem o bem, servem o próximo, ajudam aqueles que necessitam. E essa parábola, ela traz uma discussão interessantíssima para nosso aprendizado, que é justamente a questão do estilo de vida.
Jesus está numa discussão com um doutor da lei. E o questionamento que este doutor da lei faz a Jesus é precisamente o que ele deveria fazer para ter a vida eterna. Esse é um questionamento relacionado ao estilo de vida. Mestre, como eu devo viver? Ou, mestre, qual é a maneira correta de viver? E Jesus, não sendo nem um pouco ingênuo e conhecedor da lei, como sabemos, ele devolve o questionamento ao doutor da lei. O que está escrito na lei? Como você lê? Como você interpreta? E aquele doutor da lei dá uma resposta que Jesus considera correta. E Jesus nada mais tem a fazer do que dizer para ele, portanto, faz isso e você viverás. E esse doutor da lei, ele se encontra num momento de constrangimento, porque ele começou a conversa para testar Jesus, para provar Jesus, como diz o versículo 25, para colocá-lo à prova. E ao tentar colocar Jesus à prova, Jesus não entra na brincadeira, Jesus não entra na artimanha dele, e ele fica constrangido porque ele deu uma resposta, e Jesus, você já sabe a resposta, basta você praticar. E o texto também nos revela que, no versículo 29, que ele querendo se justificar, porque tinha feito aquela pergunta, ele então questiona Jesus mais uma vez, mas então quem é o meu próximo? E é nesse momento que Jesus relata este fato de que um homem foi assaltado no caminho que ia de Jerusalém a Jericó e foi atendido por um samaritano. É por meio dessa história que Jesus vai de fato dar uma resposta mais completa ao questionamento daquele doutor da lei. É por meio dessa história que Jesus vai dizer, olha, o jeito de viver dos habitantes do reino de Deus é este. Então, é muito importante que a gente olhe para tudo que Jesus nos ensina aqui, para entendermos com um pouco mais de profundidade qual é o nosso papel quando queremos sinalizar o reino servindo a comunidade. Nós lemos no início desse culto o texto do apóstolo Tiago falando sobre a necessidade de você evidenciar a sua fé por meio daquilo que você faz, por meio das suas obras. É muito provável, não temos motivo para dizer o contrário, que Tiago estivesse presente nessa discussão aqui também. Muito provavelmente, Tiago, como um dos discípulos de Jesus, presenciou a conversa entre o doutor da lei e Jesus, e quando escreveu o texto na sua carta, estava bastante ciente do que Jesus havia ensinado aqui no capítulo 10 de Lucas. Nós temos motivos para acreditar nisso. Então, irmãos, quando nós pensamos na ideia de sinalizar o reino servindo a comunidade, o que é que nós precisamos aprender a respeito dessa questão? O que é que Jesus nos ensina? Primeiro, nós precisamos verificar que estilo de vida, o jeito certo de viver, a maneira correta de viver, é algo que a humanidade procura descobrir ou procura construir desde que o mundo é mundo. A gente encontra, desde o Gênesis, muitos relatos a respeito de como os homens procuram formas de viver que lhes sejam mais satisfatórias. E o mundo moderno, vocês conhecem muito bem, também deu muitas receitas de como nós devemos viver, né? Você encontra todos os dias, de muitas maneiras, na internet, na televisão, você encontra nos livros, você encontra em muitas áreas do conhecimento, prescrições do que seria o jeito certo de viver, do que seria a vida boa. Se a gente for, por exemplo, conversar sobre esse tema com a filosofia vai dizer que a vida boa ela é encontrada na justiça.
E depois vai dizer que encontrar a justiça é uma questão de organização, como nós nos organizamos para viver. Se você for, por exemplo, a economia, você vai encontrar os economistas te dizendo que o jeito correto de viver, ou que a vida boa, é uma vida em que a gente consiga consumir tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós desejamos, e que tenhamos patrimônio, renda, meios de produção para satisfazer os nossos desejos enquanto habitantes desse planeta. Se a gente for, por exemplo, a psicologia vai dizer que o jeito certo de viver, a vida boa, é a vida sem patologias, é a vida saudável, é a vida sem transtornos, é a vida sem doenças. Se a gente for, por exemplo, pensar na nossa vida no cotidiano, tem muita gente que tenta abordar o jeito certo de viver a partir do que eu chamei aqui da crítica da vida alheia, mas a gente poderia chamar também de fofoca, né? Quem faz fofoca normalmente está criticando o estilo de vida do outro. Portanto, essa questão de estilo de vida é uma questão que está no nosso dia a dia. Ela é uma questão encontrada pelo estudante na escola, na universidade. Ela é uma questão encontrada pelos trabalhadores no momento de negociar o salário, no momento de produzir. Ela é uma questão que nos envolve demais, porque nós estamos a todo momento dialogando com os nossos políticos, ou criticando ou elogiando os nossos políticos, porque a nossa vida ela está de determinada maneira que nos agrada ou não nos agrada, e nós atribuímos a responsabilidade a esses políticos. Portanto, meus queridos, o jeito de viver, esse conceito, essa ideia de o jeito certo de viver, é algo com o qual nós lidamos todos os dias. Mas a teologia e a religião, e portanto a Bíblia, também nos dão uma perspectiva disso. Também nos dão algumas ideias sobre qual é o estilo de vida que aqueles que creram no Senhor Jesus deveriam adotar. Essa discussão do doutor da lei com Jesus é basicamente isso, né? Qual é o jeito certo de viver? O que eu farei para herdar a vida eterna? A gente encontra Jesus em todos os evangelhos, em praticamente todos os discursos de Jesus, ensinando diferentes dimensões do estilo de vida do reino. Nós encontramos no Antigo Testamento livros inteiros para criticar o estilo de vida do insensato e para louvar o estilo de vida daquele que encontrou a sabedoria, que é o caso do livro de Provérbios, por exemplo. Se você ler Provérbios do início ao fim, até o capítulo 31, você vai chegar à conclusão que o pregador, o rei Salomão, estava fazendo uma crítica de quem vive de maneira insensata e louvando aqueles que vivem de maneira sensata, aqueles que encontraram a sabedoria. E não é diferente nessa história. Jesus, ele nos traz princípios que nós precisamos encontrar um meio de pôr em prática, a fim de que o estilo de vida do reino de Deus seja evidenciado nas nossas vidas. E por meio da história do samaritano, ele nos dá alguns desses princípios e eu quero compartilhar com vocês. Esse texto ele é muito profundo, ele tem muitas camadas. Nós poderíamos trabalhá-lo durante 3, 4, 5, 6 domingos sem repetirmos nenhuma lição. Mas com o tempo limitado que nós temos hoje, eu quero compartilhar com os irmãos apenas 3 desses princípios. O primeiro deles está no versículo 31. Acompanhe comigo, por favor. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o passou longe. Um sacerdote descia pelo caminho e vendo-o passou longe. O primeiro princípio que Jesus vai nos ensinar é a necessidade de nós rejeitarmos o individualismo. Individualismo é a tendência ou a atitude de quem vive exclusivamente para si. Demonstra pouca ou nenhuma solidariedade. É também assemelhado ao egoísmo ou ao egocentrismo. Primeira coisa que Jesus está ensinando aqui: não seja um egoísta.
Não seja alguém que vive exclusivamente para si. Por quê? Porque o individualismo nos leva a viver como se Deus não existisse. Meu irmão, o que é que você espera da conduta de um sacerdote? Quando você pensa na figura do sacerdote, como nós conhecemos pela palavra, o que é que você espera do sacerdote? O que é que você espera de uma pessoa que conhece as Escrituras, de uma pessoa que faz orações, de uma pessoa que participa das atividades do templo, de uma pessoa que se diz consagrada a Deus? Qual é a nossa expectativa em relação a uma pessoa assim? Nós entendemos pelo Antigo Testamento que o papel do sacerdote ele era um papel de mediação. O sacerdote fazia a relação entre o povo e Deus, ofertava sacrifícios, estava presente no momento em que as pessoas confessavam o pecado, dirigia a congregação num momento de clamor, num momento de adoração, num momento de louvor a Deus. O sacerdote era uma pessoa que, pela autoridade que tinha, as expectativas que residiam sobre ele eram expectativas, no mínimo, de misericórdia. E esse sacerdote, Jesus diz, ele está descendo de Jerusalém para Jericó, e de repente ele encontra uma pessoa caída, que, diz o versículo 30, estava quase morta. E Jesus diz que o sacerdote passa longe, atravessa a rua, ele vai por outro caminho para não ter que passar perto do sujeito que está meio morto. Vocês já viram aquela expressão católico não praticante? Isso virou uma tradição no Brasil, no momento em que as pessoas perguntavam a religião de alguém, o sujeito fala: eu sou católico não praticante. Católico não praticante. Não parece estranho a pessoa professar uma fé, mas ao mesmo momento dizer que não pratica aquela fé? E isso por muito tempo foi algo reservado aos católicos, mas de um tempo para cá tem sido algo presente na vida dos evangélicos, de modo que nós estamos vivendo aquilo que parece ser uma espécie de ateísmo cristão, um estilo de vida que até professa a existência de Deus. Eu creio em Deus, mas na prática o rejeita. Na prática vive como se Deus não existisse. Lembram da crítica de Tiago? Você crê que Deus existe? Os demônios também. E os demônios são praticantes porque eles estremecem na presença de Deus. Eles estremecem pelo fato de existir um Deus no céu que é o juiz de toda a terra. E muitos de nós cremos, mas não estremecemos. Fazemos menos do que os demônios. Alguns que dizem: Deus está no templo ou na religião, mas não tem espaço nas outras áreas da minha vida. É o ateísmo cristão na sua forma mais evidente. Deus está nas quatro paredes do templo, mas ele não encontra lugar, ele não encontra vazão na minha vida no restante da semana. Ele está no domingo. O domingo é o dia do Senhor, mas a segunda-feira não é. Há outros que dizem: Deus existe sim, mas não se envolvem com o mundo ou com o ser humano. Há quem diga isso diante da tragédia. De fato, Deus criou o mundo, mas depois abandonou. Isso é mentira. Isto é uma mentira, é uma grande desculpa para não reconhecer este Deus na sua vida diária. Eu levei o dia todo de hoje, o domingo todo, para ler o Salmo 22, que estava na minha leitura diária. O dia todo. Porque ele é o salmo que mostra os sentimentos, a agonia, a dor de Jesus na cruz, conhecido como o Salmo da Cruz. Deus meu, por que me desamparastes? E quando você lê esse salmo, você não tem como crer, como afirmar que Deus não se envolve com este mundo. Está ali naquele salmo a evidência mais clara, profunda, realista de que o Senhor Jesus estava profundamente envolvido, comprometido com esse mundo no momento em que estava pregado na cruz e foi
desamparado, abandonado, rejeitado por Deus Pai, que é santo e que, portanto, rejeitou o pecado que estava sobre Jesus. Quando você lê esse salmo, você não pode crer como um ateu cristão, que crê que Deus existe, mas crê que Deus não se envolve com o ser humano. Deus se envolve, Deus responde oração, Deus promove curas, Deus muda a história. O livro de Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, a nossa vida não pode ser uma vida que o confessa com a boca, mas não vive com a vida prática, porque Jesus, ele continua atuando. Portanto, vivamos a nossa vida, tomemos as nossas decisões, porque Deus não interfere. Há quem pense assim. E esse pensamento individualista enganoso permitiu ao sacerdote justificar a sua atitude de ignorar o sofrimento de quem está à sua frente. Há alguém que vai dizer que provavelmente o sacerdote não chegou perto daquele homem que estava quase morto, porque se ele tocasse no morto, ele estaria impuro cerimonialmente. Mas olha, essa é uma desculpa bastante religiosa, porque, primeiro, o sacerdote não sabia de fato se ele estava ou não morto. O texto diz que ele estava como morto, quase morto, poderia estar desmaiado. E segundo, que havia rituais e havia procedimentos prescritos na lei para que o sacerdote superasse aquela impureza cerimonial. Então, nada impedia que ele fosse até aquele homem que estava quase morto e o atendesse. Nós precisamos rejeitar o individualismo, porque o individualismo bloqueia a nossa capacidade de sentir compaixão. Em Jericó, viviam aproximadamente 12 mil sacerdotes. Na verdade, Jericó ela era uma cidade habitada majoritariamente pela classe sacerdotal. Então, os sacerdotes eles iam até Jerusalém, eles prestavam o serviço no templo conforme escalas que estavam previamente estabelecidas, e depois de prestar o serviço, eles retornavam a Jericó, onde a maioria deles morava. E naquela época, por isso que nós dizemos que provavelmente Jesus está contando uma notícia e não uma parábola, o rei Herodes ele havia terminado de construir o templo de Jerusalém. Tem uma passagem que a gente encontra em vários evangelhos em que os discípulos estão saindo com Jesus do templo e eles elogiam o templo de Jerusalém, eles elogiam a construção, eles elogiam as pedras, as colunas. E aquela obra, aquele templo, havia sido construído por Herodes, mas havia acabado. E, terminando a obra, ele dispensou aproximadamente 40 mil trabalhadores do templo. E vocês sabem, nós sabemos disso, desemprego invariavelmente acaba gerando algum nível de violência, acaba gerando algum nível de criminalidade. Muitos desses homens que foram dispensados do templo acabaram ficando nos arredores de Jerusalém e, havendo oportunidade, cometiam crimes, assaltos, violências como essa que nós lemos aqui em relação a esse homem. Mas os sacerdotes eles não eram molestados, por causa da sua função, por causa da sua vocação religiosa. A gente sabe bem como é isso hoje, Eu nunca vi, pelo menos não tenho conhecimento de que o pastor tenha sido assaltado passando por um lugar perigoso. Normalmente o pessoal respeita a vocação religiosa. Provavelmente esse sacerdote ele estava apressado para chegar em casa porque ele queria descansar. E provavelmente ele também tinha outros compromissos religiosos em Jericó. Então ele havia servido no templo por um período e estava regressando para casa com o objetivo de descansar. E provavelmente estava com pressa. E, portanto, ele não se envolve com aquele homem quase morto, mas essa atitude revela um grande individualismo, que é aquele individualismo que fica evidente quando nós usamos a própria religião para ignorar
a necessidade de misericórdia e de compaixão. Meus queridos, a nossa vida cristã não pode jamais, de maneira alguma, ser motivo para nós ignorarmos a necessidade de quem está perto de nós. Eu não consigo te ajudar, porque o que eu tinha, eu já dei no meu dízimo. O que eu tinha, eu já dei na igreja. O que eu tinha, eu já entreguei. A igreja que faça alguma coisa. Quando você faz isso, você está tendo uma atitude muito semelhante à atitude desse sacerdote. Eu estou cansado, eu vou para casa. Eu passei dias servindo no templo. Eu já atendi as pessoas, eu já fiz a minha parte. Este está quase morto, que ele se entenda com alguém que chegar depois. Nós precisamos também, segundo princípio, rejeitar a indiferença. Você vai me perguntar, não é a mesma coisa que individualismo? Não. Leia o versículo 32. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e quando o viu, passou de longe. Então, primeiro foi o sacerdote. E agora é o levita, que viu a pessoa quase morta e também passou de longe. Qual é a diferença da atitude do sacerdote para o levita? Vejam, irmãos, que a indiferença, ela é um estado de certa tranquilidade daqueles que não se envolvem com situações, um certo despreendimento. Eu não quero me meter nisso. Até gostaria, mas não quero. Até posso, mas não vou. Porque o indiferente, na prática, ele é um grande covarde. O indiferente, ele é um grande covarde. No individualismo, há uma ação deliberada para negar ajuda e misericórdia ao próximo. A indiferença, ela é talvez mais cruel do que o próprio individualismo. A indiferença ela pode ser mais cruel do que o individualismo, porque o individualista, ele diz, não vou servir, e não serve. Já o indiferente, ele apenas se mantém inerte. Você não sabe qual vai ser a atitude dele, ele simplesmente não faz. Você tem uma certa expectativa, mas ela não se confirma. O sujeito simplesmente não age. É plausível supor que o levita sabia com clareza qual deveria ser sua atitude, mas ele pode ter racionalizado que se o sacerdote não fez nada, por que ele deveria fazer? Vejam que passavam pela estrada muitos sacerdotes, muitos religiosos, indo para Jericó. Então, quando o levita encontra aquele corpo, é óbvio que ele sabe que não vai ser o primeiro e nem o último a abandonar aquele homem, porque outros já passaram por ali e abandonaram aquele corpo. E ele pensa, mas se colegas de levirato, se sacerdotes passaram por aqui há alguns minutos e não atenderam esse homem, por que eu vou me meter com isso? Por que eu vou me envolver nesse problema? Ele também poderia alegar que servir aquele homem que estava quase morto não fazia parte das funções ministeriais dele. Não. Meu negócio é guardar a porta do templo. Meu negócio é auxiliar o sacerdote no momento do sacrifício. Meu negócio é tocar no templo. Meu negócio é cantar ao Senhor no templo. Meu negócio é segurar o gasofilácio enquanto as pessoas contribuem com o dízimo. Ele poderia ter alegado tudo isso. O meu negócio é outra função. Minha função não é a de assistir esse homem. Alguém com essa função provavelmente o fará. O indiferente é aquele que diz, eu até gostaria de ajudar, mas eu estou impedido por uma série de questões. Eu tenho certeza que alguém já bateu com a porta na sua cara com essa justificativa. Até gostaria de te ajudar, mas estou impedido por uma série de questões. Nós devemos rejeitar a indiferença, porque o indiferente foge das questões centrais. Aquele doutor da lei, do começo da história, ele também é um grande indiferente, porque ele simplesmente foge daquilo que era importante na conversa. No versículo 29, nós lemos que ele tenta se justificar, ele diz,
Quem é o meu próximo? É uma pergunta feita para justificar a própria indiferença. Então eu não vivo como deveria viver porque eu não sei quem é o meu próximo. Ah, se eu soubesse. Ah, se alguém me dissesse quem é meu próximo, então eu obedeceria a palavra. Muita gente fala isso no reino de Deus. Eu gostaria de poder servir a Deus de maneira mais efetiva. Eu gostaria de poder fazer tudo aquilo que o irmão lá na frente está pregando, mas eu não sei o que fazer. Eu simplesmente não sei. Eu gosto de ir à igreja no domingo, eu gosto de ir à escola bíblica no domingo, eu até me organizei para entregar meu dízimo todos os meses, mas é o máximo que eu consigo fazer. Eu não encontro outras formas de ajudar. O meu horário de trabalho é um pouco apertado, eu tenho muita criança bagunça, não dá. Todas as vezes que você se encontrar nessas racionalizações, meu querido, você está sendo alvo da crítica de Tiago que nós lemos no início do culto. E o terceiro princípio que nós podemos aprender com Jesus nesse texto é que sinalizar o reino e servir a comunidade significa, em uma dimensão bem importante, amar com sinceridade. Vejam o 33. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Anderson, você pode ter um pouquinho de compaixão do seu amigo? Põe um pouquinho de água para mim, por favor. O versículo 33 mostra uma atitude que não estava no campo de visão daquele doutor da lei. Ele jamais esperaria que a pessoa a ajudar aquele homem quase morto fosse um samaritano. Muito provavelmente ele, esperando Jesus terminar de contar a história, esperasse que o próximo fosse um judeu. Jamais um samaritano. E Jesus coloca um samaritano na história, no fato, né? Porque os judeus odiavam os samaritanos. Os judeus odiavam os samaritanos de todas as formas possíveis. Não passavam perto das cidades samaritanas e também os samaritanos não gostavam que eles passassem por lá. Mas o fato de Jesus colocar como agente, obrigado, Deus. O fato de Jesus colocar como agente de salvação daquele homem um samaritano, ele nos ensina que amar com sinceridade é importante, é necessário, porque apenas o amor supera barreiras supostamente intransponíveis. Por que eu digo supostamente intransponíveis? Porque um samaritano não se dava com um judeu. O judeu não comia na casa do samaritano. Portanto, no contexto da cultura daquela época, era impensável que um samaritano fosse ajudar um judeu, que um samaritano fosse acolher um judeu. Mas o texto diz que o samaritano, ele moveu-se de íntima compaixão e essa compaixão o levou a agir. O doutor da lei esperava que a moral da história fosse uma crítica de Jesus ao clero, à elite religiosa. Mas, na verdade, a crítica de Jesus é a todos nós, não é só a elite religiosa. Jesus quer mostrar que o amor, meus queridos, ele não considera geografia, etnia, raça ou qualquer outra condição terrena. E esse é o momento para você pensar quem você não ajudaria de jeito nenhum. Esse é o momento para você pensar quem você odeia, assim como o samaritano odiava o judeu ou o judeu odiava o samaritano. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, meu querido, o amor com o qual você deve viver, ele tem que ir além desta barreira.
Ele precisa superar esta barreira, ele precisa ser maior do que o seu ódio, ele precisa ser maior do que a sua raiva, do que o seu sentimento de ofensa com relação a essa pessoa. Mas Alain, aquele sujeito, aquela pessoa, me fez tão mal, me machucou tanto, me prejudicou tanto. Como é que eu devo amá-lo? A gente não tem dimensão do tamanho do ódio de um judeu e um samaritano. A gente não tem essa dimensão. As nossas rivalidades modernas, elas estão muito sutilizadas, né, pela diplomacia. Mas judeus e samaritanos simplesmente não conviviam. Jesus pega a pior forma de ódio que um judeu poderia sentir, que é contra o samaritano, e aplica a história. Os judeus, eles odiavam muita gente. Odiavam também os romanos, que dominavam a região da Palestina, mas conviviam com os romanos. Nós lemos que um centurião era muito querido por uma das comunidades. Havia convivência, mas samaritano não pisava na minha casa. Eu não paro em cidade samaritana. Nós precisamos amar com sinceridade, porque apenas o amor é capaz de agir em direção a quem não pode retribuir. Aquele judeu que foi assaltado, ele estava semi-morto, sem roupas, sem dinheiro, que foi assaltado, e sem identidade. O samaritano não tinha como saber quem era, porque naquela época não se carregava documento de identidade como hoje. Se a pessoa não se apresentasse, ou se as vestimentas dela não te indicassem a identidade dela, você não teria como saber quem é. E ele estava sem dinheiro, sem roupa, sem nada, ele estava nu, sem identidade. E vocês vejam que nessa situação, aquele judeu, ele já não tinha para o samaritano nenhuma utilidade prática. Ou seja, em que um homem nu, desmaiado, semi-morto, sem dinheiro, poderá retribuir caso eu o ajude? Se nem os patrícios, os conterrâneos, os da mesma nacionalidade dele o ajudaram, porque eu o ajudarei. E ele ainda vai me custar dinheiro. Eu vou ter que interromper a minha viagem, eu vou ter que levá-lo até um local, eu vou ter que colocar remédio, eu vou ter que comprar comida, eu vou ter que pagar a hospedagem, vai me atrasar 2, 3 dias e ainda não vou ganhar nada com isso. Amar por necessidade é aquele desejo constante de que o outro satisfaça o que eu espero dele. E no fim das contas não é amor. Existe muita gente que ama em função, coloque uma aspas no ama em função daquilo que pode receber em troca. Então, eu amo o Anderson enquanto o Anderson traz água para mim. Eu amo o Vasco enquanto o Vasco busca a churrasqueira para o meu churrasco. Eu amo o sujeito enquanto eu posso encontrar alguma espécie de retribuição nele, presente ou futura. Esse é um amor interesseiro. Agora, amar com sinceridade, amar por valor, é você não querer, não esperar, não desejar nada do outro. Esse é um nível infinito de liberdade. Quando você ama apenas por liberalidade, porque o outro não tem nada para me retribuir. Isso é ser livre diante do outro. E é justamente a condição desse samaritano. Amor é quando o outro perdeu toda a utilidade, mas ainda continua tendo valor para você.
Eu fiquei com a minha vovó nos últimos dias, antes dela falecer. E um dia eu fui passar a noite no hospital com ela. E naquele momento, ela estava entubada, já não me reconhecia mais, já não podia falar. Estava muito parecida com esse judeu que foi assaltado. E naquele momento, ela não tinha nada, absolutamente nada de valor para oferecer. Mas alguma coisa, algo, um sentimento profundo, me segurava ali meus primos, meus tios. E é o tipo de amor que você simplesmente não racionaliza. Você vê que o texto diz que aquele samaritano, ele se encheu de compaixão. Irmãos, nós somos cheios de atrativos. Todos nós. Na nossa vida diária, nós procuramos fazer coisas para que as pessoas nos amem. Nós procuramos ser úteis às pessoas para termos alguma retribuição. Eu não estou dizendo que isso é pecado, estou dizendo que esse é o nosso jeito de viver, o nosso modelo de agir. Mas eu te pergunto, quando os teus atrativos não existirem mais, quem vai te amar? Seremos amados pelo que somos quando não tivermos mais nada a oferecer? Será que naquele dia em que vocês precisar ser colocado no sol, naquele dia que você precisar ser retirado do sol, naquele dia que alguém precisar pegar água para você, comida, te dar banho, fazer sua barba, cortar o seu cabelo, aquele dia que você não puder retribuir nada, você ainda vai ser amado? Reflita nisso, veja a forma como você tem amado as pessoas hoje. Será que você tem amado dessa forma? E por último, meus irmãos, Jesus vai nos ensinar aqui que nós precisamos nos preocupar em restaurar vidas. Ninguém que sinaliza o reino vai conseguir fazer isso servindo a comunidade sem ter uma preocupação profunda em restaurar vidas. Veja o versículo 34 e 35. Chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e pondo sobre a sua própria montaria. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse: cuida dele, quando voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. Quando foi a última vez, ou quem foi a última pessoa da qual você atou as feridas, passou remédio e gastou o seu tempo? Meus queridos, sinalizar o reino servindo a comunidade significa precisamente isto que está neste versículo. Sinalizar o reino servindo a comunidade é atar as feridas de quem está ferido. É passar remédio nos ferimentos do doente e é gastar o seu tempo com as pessoas. Não tem como. Não tem outra forma de fazer o que Tiago nos manda lá na carta, de evidenciar a nossa fé, sem estar movido dessa íntima compaixão do samaritano e destas atitudes. Quando foi a última vez que o seu tempo foi empregado na vida de alguém além de você mesmo? Sabe o que o mundo está dizendo? Você precisa amar mais você mesmo. Você precisa gastar o seu tempo que sobra com você mesmo.
É isso que o mundo está dizendo, mas o que Jesus diz é o seguinte: você precisa, de alguma forma, de algum jeito, por algum meio, investir na vida de quem está sofrendo. Tempo e energia. Tempo e energia. Por que eu digo tempo e energia? Porque vinha o samaritano viajando sobre a montaria. E agora, para poder atender aquele homem quase morto, ele vai precisar caminhar a pé. E a gente não sabe quantas horas, quantos dias, sob qual sol aquele homem teria que caminhar para levar o doente até a hospedaria. E a gente não sabe quanto tempo ele levou nessa história toda e quanto tempo ele perdeu de viagem. Meu querido, não posso te ajudar porque eu estou atrasado. Eu vou chegar atrasado no culto. Talvez tenha sido isso que o sacerdote pensou. Talvez tivesse em Jericó um congresso de sacerdotes. Como servir as pessoas. E ele tivesse atrasado o congresso. Então ele não poderia perder tempo. Mas Jesus está nos ensinando que restaurar vidas, servir a comunidade, sinalizar o reino, é investir tempo e energia nas pessoas. E também investir o seu dinheiro. Versículo 35. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Em determinadas situações, a restauração só acontece com a existência de recursos materiais. Em algum momento, meu querido, se você quiser sinalizar o reino, se você quiser servir a comunidade, você precisará gastar do seu dinheiro com alguém que não vai te devolver, que não vai te retribuir, que não tem para te dar em troca. Quando foi a última vez que você pagou a conta de alguém? Cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Eu lembro da carta de Paulo a Filemon. E Paulo fala assim a respeito de Onésimo, que havia fugido de Filemon. Paulo diz o seguinte para Filemon: olha, recebe ele. Ele era um escravo, mas agora ele é um irmão em Cristo. E se ele te fez algum mal, se ele roubou alguma coisa de você, se em alguma situação ele te prejudicou, põe na minha conta. Cobra de mim. Não haverá sinalização do reino, não haverá serviço à comunidade, se nós não estivermos dispostos a investir tempo, energia e dinheiro nas pessoas. É preciso. Para terminar, meus queridos, essa nossa conversa, precisamos rejeitar o individualismo, porque Jesus disse que é preciso renunciar a si mesmo para segui-lo. Nós lemos em Mateus 16, 24, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Precisamos rejeitar a indiferença, porque Jesus disse que quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Depois que você está no barco, custa dinheiro, custa tempo e custa energia. E se você não quiser mais fazer isso, você não é digno do reino. Precisamos amar com sinceridade, porque Jesus disse que o amor é a única forma que o mundo tem de identificar que somos seus discípulos. A gente está falando de sinalizar o reino aqui. E Jesus, em João 10, 35, ele diz exatamente isso. Se vocês amarem uns aos outros, o mundo verá que sois meus discípulos. Quer mais sinal que isso? Isso é sinalizar o reino. Precisamos nos preocupar com a restauração de vidas, porque Jesus disse que quando alimentamos o faminto, saciamos o sedento, visitamos o preso, o doente, é a Ele que estamos fazendo estas coisas. Está lá em Mateus 24. E naquele dia, no dia do Senhor, Jesus vai dizer àqueles que rejeitaram o individualismo, rejeitaram a indiferença, amaram com sinceridade: vinde,
benditos de meu Pai, para o banquete que lhes está preparado. Porque eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, estive preso, e vocês foram me visitar, estive doente, e vocês foram me ver. E naquele dia nós perguntaremos ao Senhor, quando? Quando é que a gente fez tudo isso? E Ele vai dizer, quando vocês fizeram a comunidade, dos salvos e dos não salvos. Quando vocês serviram a um desses pequeninos que estava caído à beira da estrada, nu, ferido e quase morto, foi a mim que vocês fizeram. E nesse dia, nós glorificaremos o Senhor. E dali em diante, não haverá mais a necessidade de gastarmos tempo, dinheiro e energia, porque reinaremos eternamente numa Jerusalém que não tem mais criminalidade, que não tem mais insegurança, que não tem mais fome, e que no meio dela está plantada a árvore da vida, que serve para a cura das nações. O Apocalipse diz que nesse dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. É nisso que eu creio. É nisso que nós precisamos crer, e é por isso que nós precisamos viver. Amém?